Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim o texto: Eis as palavras de Coelé, mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande ilusão, que grande inutilidade, nada faz sentido, diz o sábio. Que vantagem ter o ser humano em todo o seu trabalho, em que tanto se dedica debaixo do sol? Gerações nascem e gerações morrem, mas a terra permanece sempre do mesmo jeito. O sol se levanta no horizonte e ao fim do dia se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta para um novo dia. Os ventos sopram para o sul, depois viram para o norte, dão voltas e mais voltas e cessam no ponto de partida. Todos os rios correm para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre se dirijam para o mar, para lá voltam a correr. Todas as atividades humanas geram cansaço. Nenhum ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isso. Mas os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de escutar. O que foi, voltará a ser. O que aconteceu, ocorrerá de novo. O que foi feito, se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Será que há algo do qual se possa dizer, vê? De fato, isso é absolutamente inédito. Não. Já existiu em épocas anteriores à nossa. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, não há recordações do que aconteceu no passado, e mesmo o que ainda vier a ocorrer de significativo não será lembrado por todos que vierem depois disso. Eu, Coelé, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém, empreguei todo o meu coração a investigar e a fazer uso do saber para explorar tudo o que é realizado debaixo dos céus. Que fardo pesado Deus colocou sobre os ombros dos seres humanos para deles se atarefarem. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão de que tudo é inútil, é como uma corrida sem fim atrás do vento. Não se pode endireitar o que é torto, da mesma maneira que não se pode contar o que está faltando. Então fiquei meditando, ora, aqui estou eu, com tanto conhecimento acumulado que ultrapassa a sabedoria dos meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou o ponto mais alto do entendimento e do saber. Por esse motivo me esforcei ao máximo para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Contudo, o que aprendi de fato é que isso igualmente é correr atrás do vento. Afinal, quanto maior o saber, maior o sofrimento, e quanto maior o entendimento, maior o desgosto. Palavra, hein? Desse sábio aqui do Oriente Antigo, que essa manhã eu quero utilizar como fonte, como referência, como inspiração para compartilhar com você a respeito da vida. Mas não queria que fosse só sabedoria, não queria que fosse só poesia, não queria que fosse só ensinamento no sentido de ser algo teórico, mas tenho profundo desejo que isso se enraize em você, que isso entre dentro de você e de você que me assiste, expanda a sua mente, abra os seus olhos, enlargueça o seu coração, de tal maneira que essas verdades se desdobrem a partir de você nos encontros humanos que você trava, se materializando como paz, bem e justiça. Ontem eu fui ao cinema com Fabiana, assisti novamente o filme Coringa. Eu já havia visto na semana passada com Gabi, mas Fabiana estava em Fortaleza, no aniversário
da irmã, e por isso nós fomos juntos para que ela pudesse ver. Afinal, tantos comentários, a crítica tem elogiado tanto, não é? O bom de você assistir 2 vezes ao mesmo filme é a possibilidade de olhar detalhes que à primeira vista passaram despercebidos. Dessa feita, me chamou a atenção uma das frases do Arthur Fleck, o Coringa, em sua consulta psiquiátrica. Nela ele disse assim para a médica: durante toda a minha vida, eu nem sabia se existia de verdade, mas eu existo, e as pessoas estão começando a perceber. De fato, há pessoas que passam uma vida inteira sem serem percebidas pelos outros, e pior, sem se perceberem a si mesmos. Eu conheço muita gente que tem um comportamento, por assim dizer, mecanicamente funcional. São pessoas inteligentes, habilidosas, capazes de realizações, gente que se formou na universidade, que se casou, que comprou casa, carro, que tem trabalho, filhos, mas isso em absoluto significa que ela está vivendo? Na verdade, há uma enorme diferença entre o ser existente e o ser vivente. O ser existente é aquela pessoa que veio a se tornar humana. Ela nasceu nesse mundo, cresceu, está de certa forma desempenhando um papel social, e em algum momento nessa timeline ela irá morrer. A esmagadora maioria das pessoas segue esse fluxo, existe nessa perspectiva. Elas não percebem, mas estão perdidas. Jamais tomaram consciência do que de fato é viver. Estão misturadas na massa amorfa da sociedade, não se unificaram, não ganharam liga, não têm singularidade, são apenas espectadores, seguem a rotina no piloto automático, cumprindo um script quase que previamente definido. Elas pensam que possuem autonomia, não percebem que praticamente tudo o que lhes acontece está pré-moldado para ser daquela forma, daquela maneira. O ser vivente, por outro lado, é alguém que entendeu qual o sentido da existência, quais os significados atrelados ao existir e quais as responsabilidades advindas disso. Ele sabe de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai quando a jornada findar. O ser vivente é um ser autônomo, consciente de si, alguém que está construindo o seu próprio destino. Ele olha para a vida com outro olhar, compreende que as dificuldades fazem parte do processo do seu próprio amadurecimento, é capaz de transformar tragédias em oportunidades, de ter um olhar para além da linha óbvia do horizonte, de ver a luz na escuridão profunda e de ser um semeador de sonhos, um jardineiro capaz de colher no jardim da vida o fruto do amor. Como um observador da realidade cotidiana, eu percebo que para uma infinidade enorme de pessoas, a vida se tornou o espaço contido entre o berço e a sepultura. Tudo o que possa acontecer tem que se dar nesse intervalo. E após isso há um vácuo infinito, um niilismo cósmico, um nada, um não ser. E o curioso é que muitas dessas pessoas possuem crenças espiritualistas. E pasmem,
Algumas delas se dizem cristãs. De fato, biologicamente falando, você está morrendo. Seu corpo está num processo acelerado de falência, mas espiritualmente você está se transformando a cada dia. Por isso Paulo afirma na sua carta aos Coríntios que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. A vida é assim, uma tela em branco. Dependendo de como se viva, ela pode ser colorida enquanto vai formando uma imagem definida, ou pode continuar em branco até o seu final, como se um fantasma estivesse retratado ali. Essa manhã eu queria refletir dentro dessa temática, do fato de que eu entendo que o homem sem Deus é apenas um tijolo a mais na parede. Nietzsche afirmou: alguns homens já nascem póstumos. E a minha questão para você hoje é a seguinte: como é que a gente faz para saber se não somos parte do necrotério? Lembre-se, o grande drama da vida não é morrer, é morrer sem saber por que se viveu. Mas eu não quero prosseguir sem antes convidar você a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai querido, a grande angústia humana é descobrir um significado para a existência. O pensador diz que os 2 dias mais felizes da vida de um homem é o dia em que ele nasceu e o dia em que ele compreendeu o motivo de ter nascido. Mas nós fazemos parte de uma geração de gente que não sabe para onde vai, que não sabe o que está fazendo, e essa irresolução provoca um profundo desarranjo existencial, levando os indivíduos a buscarem de todas as formas e de todas as maneiras algo que possa lhes saciar uma fome que não se sacia com nada, porque o buraco que existe dentro de nós só pode ser completado pela Tua presença. Essa manhã eu te peço que esses que estão aqui e os milhares que vão nos assistir depois possam ser encharcados pela iluminação do Teu Espírito, de tal forma que venham a compreender qual de fato é o propósito da vida. Assim eu te peço, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Fizemos a leitura do livro de Eclesiastes, que está ali agrupado na literatura do Velho Testamento, entre os livros poéticos e sapienciais, e ele traz esse título, da transliteração do hebraico, porque no grego se chama koelê, ou seja, o professor ou o pregador. Segundo a tradição rabínica, Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, filho de Davi, quando ele já era um homem idoso. Mas a crítica literária com a qual eu me alinho rejeita essa ideia de que a produção do texto seja pré-exílica, porque muito provavelmente o que está dito aqui, o tipo de linguagem, é do período helenístico, ou seja, algo ali em torno de 330 a 180 antes de Cristo. Os biblicistas afirmam que Eclesiastes tomou emprestada a sua forma literária da tradição de autobiografias míticas do Oriente Médio, na qual um personagem, geralmente um rei, relata suas experiências e a partir delas extrai lições para a vida. Era muito comum a pessoa escrever um texto e colocar ele no nome de outra pessoa, não existia direito de propriedade intelectual, E ele fazia assim para que aquele conteúdo tivesse mais credibilidade, era algo normal. Koelê, ou o pregador,
se apresenta no livro como sendo um homem privilegiado, alguém que olhou para a existência de múltiplos ângulos e que teve a oportunidade de experimentar um pouco de tudo que estava ao seu alcance. É assim que ele mergulha na vida e passa a nos apresentar suas conjecturas num tom pessimista, ainda que ele esteja entrecortado por fragmentos do epicurismo grego. E aí, quando você vai analisar os 12 capítulos do livro, o que você encontra é um homem que buscou a felicidade de todas as maneiras possíveis. Ele foi um hábil construtor de edifícios e de palácios, e para fazer isso precisou empregar muita gente. Depois ele afirma ter se enveredado pelo mercado financeiro, em aplicações, em investimentos. Ele era assim um promovedor de startups, né? Dispunha de venture capital para empreendimentos inovadores. Na sequência ele afirma que decidiu se tornar um latifundiário, um agricultor dedicado, que também incluiu a pecuária nos seus negócios. Ele era um plantador de vinhas e um criador de rebanhos. Mas Coelho não parou por aí. Ele não estava satisfeito, por isso não se furtou a experimentar alguns prazeres frívolos da vida. Diz que investiu no amor descompromissado, no sexo casual, em ficadas sem fim. Ele era assim uma espécie de Anitta do mundo antigo, né? Viajou também pelo torpor do vinho, por noitadas de cachaça com os amigos, ao mesmo tempo em que se apaixonou pelas artes, pela música, pela poesia. Era, por assim dizer, um carnavalesco, vivendo ao sabor do vento, sob o signo do prazer e da alegria. Curioso é que as conclusões que Coelho chega de tudo isso que ele experimentou são absolutamente trágicas. Diz ele que o riso é loucura e que trabalhar é como correr atrás do vento. E nesse capítulo que lemos, que é o prólogo, né, de toda a sua fala, ele diz que nada faz sentido e que a vida é uma absoluta bobagem. Desfecho que dá ao pensamento esse pregador, a partir daquilo que ele mesmo escreveu, é que todas as ações do homem são vãs, são fúteis, porque tanto os sábios quanto os tolos terminam na sepultura. E aí, lá pelo capítulo 9, né, é que surge assim uma tênue esperança, como se ele começasse a perceber que existe um sentido maior para tudo. Num relâmpago de lucidez, Coelho surge com a afirmação de que o ser humano deve aproveitar os prazeres simples da vida: comer, beber, tirar proveito do seu trabalho, e conclui que, fazendo isso, ele encontrará a dádiva de Deus. E aí, no último capítulo, ele sai com uma afirmativa assim desconcertante: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. A impressão que eu tenho, olhando para a sociedade humana na qual nós vivemos, é como se uma multidão enorme de pessoas estivesse andando por uma estrada que vai dar num desfiladeiro. O precipício está logo ali na frente, diante de todos, e ele parece assim inexorável, inamovível, e uma indizível quantidade de gente vai ao seu encontro. São indivíduos hipnotizados, robotizados, automatizados, serializados, sem alma, sem sentir, sem sentido, sem absolutamente nada,
e eles se deslocam numa velocidade acelerada para o abismo que os aguarda ansiosamente. Uma boca enorme que se abre para devorá-los. Quanto mais eu converso com as pessoas, nos meus encontros casuais, em tratos profissionais, em aconselhamentos pastorais, mais eu percebo o quanto elas estão desencontradas, desnorteadas, o quanto se tornaram existentes e estão profundamente distantes de serem viventes. Eu tive o insight de fazer essa mensagem lembrando do disco The Wall, da banda Pink Floyd, que é a minha banda de rock favorita desde a adolescência. Na canção mais famosa do grupo, que faz parte desse disco, Roger Waters, que é o baixista e o grande letrista do Pink Floyd, afirma que na decadente sociedade britânica, na década de 1980, as pessoas não passavam de um tijolo a mais sobre a parede. Suas vidas eram insignificantes, eles estavam presos a uma rotina perversa, todos estavam frustrados, seus desejos eram fúteis, seus sonhos eram mesquinhos, aquela era uma sociedade vivendo só de aparência, sem saber de fato o que estava fazendo ou para onde estava indo. 40 anos se passaram desde que eu ouvi Another Break in the Wall pela primeira vez. E nada mudou. Pelo contrário, eu acredito que está muito pior. E aí, essa manhã eu queria lançar para você algumas questões. O que é a vida? Será que viver é isso que nós estamos assistindo todos os dias os outros fazerem? Será que viver é só pagar conta? É só boleto? É o espaço que existe entre a boca e o prato? A gente come para trabalhar, trabalha para comer, come para trabalhar, trabalha para comer, e a vida se resume a isso. Viver é nascer, crescer, casar, ter filho e morrer. E para alguns, casar e ter filhos nem acontece. Será que viver é subir até o cume da pirâmide social, e quando você chega ali, aí você diz: pronto, agora eu consegui, eu estou feliz, eu estou realizado? Será que é isso? Será que viver é conquistar coisas? A gente mede o sucesso de um indivíduo por aquilo que ele acumulou. Será que é isso? E aí eu me lembrei da poesia inquietante do Gonzaguinha, né? E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. E a sua vida? Como é a sua vida? O que você faz lhe garante que você é um existente ou você é um vivente? O que você fez até hoje tem significado, tem propósito, desemboca em alguma coisa, chega em algum lugar? Você existe só para você mesmo? A sua vida gira em torno do seu próprio eixo, no qual você é o centro de tudo? E se a sua história acabar hoje? Se você morrer hoje, quando sair daqui, o que foi que você deixou para a posteridade? O que foi que você fez de significativo, de importante, de impactante? Você está orgulhoso de quem você é? Você está satisfeito com o que você alcançou? Você está feliz com o que você se tornou? Eu queria voltar a esse texto que nós lemos, como de costume, a mensagem é expositiva.
E eu quero, a partir dessa fala profundamente pessimista de Coelê, o pregador, mostrar para você como o que aparentemente não faz sentido algum pode ser significado a partir do momento em que Deus entra na nossa história. E aí eu queria lhe mostrar que é possível não ser um tijolo a mais sobre a parede, que é possível a gente encontrar um propósito na existência, que é possível abraçar uma proposta de vida que tenha significados e que lhe leve a encontrar um sentido de ser. Volte aí ao texto, está tudo dentro da Escritura. A primeira coisa que Coelê nos ensina, esse sábio que desfrutou desse privilégio de olhar a vida por todos os matizes, de vários ângulos, por todos os prismas, que teve experiências de todo tipo de dinâmica, o que ele resume, o que ele nos traz é o seguinte: Deus é a única coisa que pode dar sentido e significado ao caos que é existir. Veja aí o verso de número 2. Que grande ilusão, que grande inutilidade, nada faz sentido, diz o sábio. Eu imagino que esse homem viveu coisas que eu e você nem sonhamos em viver. Eu imagino que esse homem teve a oportunidade de experimentar coisas que eu e você jamais experimentaremos. Portanto, eu aprendi a dar atenção a gente que tem uma musculatura existencial, a gente que gastou borracha no chão do dia, a gente que o cabelo embranqueceu, as rugas chegaram nos olhos, o peso da vida se incrustou na alma. E esse homem tem o que me dizer, e eu imagino que ele tenha o que dizer a você. E ele começa o seu livro, ele começa o seu texto, ele abre o seu pensamento dizendo o seguinte: nada faz sentido, tudo é uma grande ilusão, a vida é uma absoluta inutilidade. E ele faz uma reflexão essencialmente humana, objetiva, lógica, e ele conclui que nada faz sentido. Ele observa a injustiça, ele observa o egoísmo, ele observa a exploração do homem contra o homem, ele observa a vaidade, ele observa as futilidades do viver, ele observa a violência, ele observa a maldade sofisticada, ele observa o nosso poder homicida, ele observa as perversidades, ele observa o ódio que se aloja no coração das pessoas, ele observa a guerra e ele, diante de tudo isso, diz: a vida não tem nenhum sentido, é loucura. É vaidade de vaidade, é tolice, é absurdo. E se você não se deu conta disso, talvez jogando assim na sua cara, você acredite. E deixa eu lhe dizer uma coisa: só Deus pode dar um sentido e um significado nesse caos que é existir. Carl Jung, psiquiatra suíço, fundador da psicologia analítica, de quem eu gosto bastante, disse o seguinte: até onde conseguimos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão da própria existência. Existir é um caos, existir é absurdo, existir é inútil, existir nos remete a contemplar um universo de insanidades.
Isso é a conclusão do sábio. A não ser que você inclua, que você insira o elemento Deus na história, viver é loucura, perda de tempo. É bobagem. Mas não é incluir Deus como um conceito. Não é incluir Deus como um texto. Não é incluir Deus como uma rotina religiosa. Porque milhares e milhões de pessoas fazem isso e continuam vivendo as mesmas angústias e as mesmas inquietações. Deixa eu lhe dizer um negócio. Até o momento em que Deus decidiu interferir no nosso planeta, o que existia aqui era um caos. O texto do Gênesis afirma que a terra era sem forma e vazia, era caótica, até Deus interferir. Deixa eu lhe dizer mais uma coisa. Quando existiu a queda, quando o homem se desconectou de Deus, quando o homem decidiu ser independente de Deus, quando o homem imaginou que podia entrar no infinito de Deus e entender e descortinar os seus mistérios, que é a simbologia da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não é uma árvore para fora, mas é uma árvore para dentro, miticamente representada no texto, um caos se estabeleceu dentro de nós. O homem nasce com um caos dentro dele. O homem nasce com um buraco negro dentro dele. E esse buraco suga todas as coisas em busca de encontrar algo que possa lhe dar significado e propósito. Nem a luz escapa disso, porque há um caos aqui dentro. Nietzsche diz que para construir uma estrela tem que se superar esse caos que está aqui dentro. Essa guerra, esse desencontro, essa angústia, essa insatisfação. E a não ser que Deus interfira nisso, nós não temos como superar essas coisas. A queda produziu 3 grandes desarranjos no ser humano. Um de natureza física, de finitude, de decrepitude, de falência. Um de natureza emocional, psíquica, de inconformidade, de insatisfação, de incongruência, e um de natureza espiritual, de não conseguir se conectar à fonte geradora de todas as coisas, e por isso o nosso espírito está morto. Nós nascemos espiritualmente mortos, com um profundo caos dentro de nós. E a não ser que Deus interfira, interaja, irrompa nesse grande nada, nessa escuridão profunda, a vida não tem qualquer significado. A angústia de existir nasce da impossibilidade de nós fazermos esses ajustes por nós mesmos. O sujeito tenta de todas as maneiras. Salomão disse: não gaste energia, meu amigo, porque eu já tentei isso. Eu tive todas as possibilidades, eu busquei de todas as formas, eu tive acesso a todo tipo de prazer, eu não encontrei. E de forma honesta, ele diz: a vida não faz qualquer sentido. Esse sentimento de inadequação, é essa sensação de que a gente está em guerra e que essa guerra nunca se acaba. E de fato o homem nasce com essa desconexão das dimensões básicas da vida. Ele está em conflito com Deus, ele está em conflito com o planeta, ele está em conflito com o seu semelhante, e ele está em conflito consigo mesmo, porque ele está desconectado da fonte. Ele é produto de um processo de desconstrução, de desarrumação que afeta o físico, o emocional e o espiritual. E essa irresolução produz
todos esses processos de guerra. Inimigos de Deus é o que nós nos tornamos. Inimigos uns dos outros é o que nós nos tornamos. Inimigos da criação de Deus é o que nós nos tornamos. E inimigos de nós mesmos num processo de auto-boicote inconsciente que leva ao sujeito à esvasão de toda a sua energia e de toda a sua força. Olhe para o homem. Não é preciso muito esforço para você compreender isso. Que a vida sem Deus é caos. A vida sem Deus é um país fechando a sua fronteira para os famintos e miseráveis não entrar, deixa eles morrerem no oceano. A vida sem Deus é a exploração violenta, é a colonização arbitrária, é a invasão e a posse, é o estupro do outro, seja físico, seja mental. As guerras são processos de ambição e de volúpia, de poder e de ganância. As empresas multinacionais escondem a cura de doenças porque não faz sentido produzir uma vacina ou um remédio que se tornará o inibidor de receitas bilionárias. Não precisa muito para você perceber que o homem está em guerra com Deus, com a criação, com o seu igual e consigo mesmo. Existia um caos. Se Deus não interferir nisso, é absurdo. Segunda coisa que o sábio nos ensina é que o sentido último da vida do homem é voltar a Deus, assim como a natureza cumpre o seu eterno retorno. Veja aí o verso 4. Gerações nascem e gerações morrem, mas a terra permanece sempre do mesmo jeito. O sol se levanta no horizonte e ao fim do dia se põe e depressa volta ao seu lugar de onde se levanta para um novo dia. Os ventos sopram para o sul, depois viram para o norte, dão voltas e mais voltas e cessam no ponto de partida. Todos os rios correm para o mar, contudo o mar nunca se enche, e ainda que sempre se dirijam para o mar, para lá voltam a correr. Coelho começa a se revelar um homem atento, um observador, um cientista que começa a estudar as dinâmicas da natureza, as estações da vida. E aí, sem perceber, ele trata de um conceito da filosofia chamada o eterno retorno, que é um conceito do estoicismo, que propõe que a vida é uma repetição, que tudo no mundo se extingue e se cria novamente. E aí ele diz, olha, a existência é um processo contínuo de que as coisas nascem, morrem e voltam a acontecer ciclicamente. E para que isso ganhe a sua completude e o seu propósito último, você tem que entender que isso também se processa com o ser humano. Não é só com os rios, não é só com os ventos, não é só com as estações, não é só com o cosmos, isso acontece também com o indivíduo. Há um ciclo, há um fluxo que move tudo o que há na vida, tudo que foi criado. Cada elemento da natureza faz o seu próprio caminho e retorna ao princípio. Assim também acontece com o homem. Ele saiu de Deus e ele voltará para Deus. Por isso, se você continuar lendo o Eclesiastes, você vai encontrar Coelho afirmando que quando o homem morre, o corpo volta para o pó, mas o espírito volta para Deus. Assim como os fluxos e refluxos da natureza se encontram, também só há um significado e um propósito na existência do homem, porque ele sai de Deus e ele volta para Deus e ele completa o círculo, e se isso não for assim, nada tem significado. E o que é que Deus propõe? Deus propõe um trilho, Deus propõe um caminho, Deus propõe um programa, Deus propõe um projeto,
Deus propõe uma experiência para que o homem viva, para que ele venha de Deus, viva para Deus e volte para Deus. Esse é o sentido último da criação. E Leonardo Boff diz de forma brilhante que o verdadeiro Gênesis, que o verdadeiro começo, que o verdadeiro princípio é quando nós voltarmos para Deus. É aí que começa. A gente nem começou ainda. A gente ainda está no caminho. A gente ainda está fazendo a jornada. Porque só começa quando a gente volta para Deus, livre de todas as amarras, livre de toda finitude, livre de toda doença, livre de todo medo, liberto do poder da morte, ressignificados, restaurados, ressurretos em Deus. Aí sim você vai encontrar o propósito para o qual você foi criado. Por isso Nietzsche diz: torna-te aquilo que és. Você é em parte. Você só será o todo quando você se reconectar à fonte. A existência só faz sentido se o homem estiver vivendo nesse processo, nesse trilho, nessa proposta, nessa perspectiva de nascer, viver e morrer, voltando para Deus. Qualquer tentativa de fazer o caminho fora disso é loucura, é absurdo. É tolice. Gera uma desconformidade com esse propósito inicial. E sabe de onde vêm todos os nossos problemas? Vem disso. Sabe de onde vêm todos os desencontros? Todas as inquietações? Todas as paixões? Todos os dramas? Vem disso. Deus não é responsável pelo caos, mas eu e você somos. Deus não é responsável pela fome na África. Deus não é responsável pelas guerras no Oriente. Deus não é responsável pela exploração dos países de primeiro mundo contra os de terceiro. Deus não é responsável pelas pestes, pela doença, pelo colapso ecológico. Isso é uma questão minha e sua. Aí o sujeito me diz: eu não acredito num Deus que permite que o sujeito morra de ebola, miserável, desassistido na África. Eu digo: mas meu amigo, Deus não tem nada com isso. Porque se os países ricos decidirem mudar essa realidade, eles podem fazer isso. Não coloque Deus nessa mesa. Não chame Deus para essa conversa. Assuma quem você é, o que você faz, e a finitude e a falência do coração do homem. Porque a vida só ganha significado se você entrar nesse trilho, para deixar de ser existente e se tornar vivente. E a morte não é a estação final, porque a morte foi vencida. O escritor de Hebreus diz: onde está agora, ó morte, a tua força, o teu poder? Nós estaremos diante de Deus pela ressurreição, e isso conforme o que Paulo afirma. E diz mais: se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. A sua reconexão com Deus é em vida, não é em morte. Porque ninguém morre para Deus. Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou, não é eu fui. Eu sou. Eles são em mim. E fora de mim nada existe. Terceira coisa que o sábio Coelho nos ensina é que não existe qualquer possibilidade de alguém se realizar plenamente fora de Deus. Veja aí o verso 3. Que vantagem ter o ser humano em todo o seu trabalho, em que tanto se dedica debaixo do sol. Verso 8. Todas as atividades humanas geram cansaço. Nenhum ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isso.
Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de escutar. Olha, deixa eu lhe dizer um negócio. Não existe qualquer possibilidade de alguém se realizar plenamente fora de Deus. E aí Coelho observa que nem mesmo todas as conquistas humanas podem dar sentido e significado à vida. Ele diz: olha, eu fui empreendedor, eu fui empresário, eu fui construtor, trabalhei no mercado financeiro, abri startups, investi em empresas de tecnologia, fui para o agronegócio, me tornei criador de animais, transitei pela esbórnia, pela orgia, me tornei um homem fútil, vulgar, transei com todo mundo, fiz suruba, fiz swing, desfrutei do vinho, do torpor, dessa fragrância que tenta alegrar o coração. Me alegrei com a pintura, com a arte, fui para festas, fui para encontros, fui para o carnaval e disse: a minha alma está angustiada, eu não encontro sentido e significado em nada, eu não me sacio. E você acha que você vai conseguir? Que você vai encontrar? Que o que você está buscando vai resolver o seu problema? Vai pôr um fim na sua angústia? Coelho diz: não perca tempo, não faça isso, porque não existe qualquer possibilidade de alguém se realizar plenamente fora de Deus. Ah, meu amigo, quanta gente eu encontro com fastio de alma. Ah, quanta gente eu encontro que não tem mais apetite para nada. Há quanta gente que eu encontro cheias de bens e vazias de sentido. Há quanta gente eu encontro deprimida. Há quanta gente eu encontro pessimista. Há quanta gente eu encontro com esse potencial, essa angústia suicida, esse desejo de pôr um fim a tudo porque nada lhe satisfaz. E a explicação é simples: é que fora de Deus só existe caos. Fora de Deus só existe vazio. Por isso que Satanás ofereceu a Jesus todos os poderes, todos os reinos e todas as riquezas da terra. E Jesus disse: não, porque fora de Deus nada disso pode produzir qualquer que seja o benefício. Eu olho para a igreja desse tempo e a igreja se tornou o diabo, oferecendo aos crentes o sucesso, o poder, o dinheiro, a prosperidade, e por isso elas estão abarrotadas de indivíduos gananciosos que querem uma divindade que seja um gênio da lâmpada para lhes atender os desejos. A igreja é o diabo desse tempo. Essa teologia é o inferno materializado em forma de doutrina. E aí Lucas, na sua parábola, fala desse homem industrial, desse homem rico, desse homem que tinha o poder sobre muitas pessoas, desse homem que podia comprar qualquer coisa que pudesse gerar na vida algum significado e que pudesse produzir algum bem e algum prazer. E diz que ele fez a sua colheita naquele ano, que foi a maior de todas. Era tanta colheita que os seus galpões não eram capazes de guardar, ele não tinha onde estocar, e isso produziu nele uma inquietação, isso lhe tirou o sono, isso gerava uma angústia. Ele olhava para toda aquela colheita e dizia: como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou achar uma solução para esse drama? E aí teve um insight, chamou os trabalhadores, os construtores, destruiu os seus galpões, construiu galpões ainda maiores, ainda mais robustos, ainda mais espaçosos,
E aí disse para os ceifeiros: agora tragam a minha produção, agora tragam os meus grãos, agora tragam as minhas sementes, estoquem nos meus armazéns, façam com que eles fiquem abarrotados, faça com que eles cheguem até o limite de tudo. E quando estava tudo cheio, quando estava tudo guardado, ele se sentou numa cadeira, olhou para o resultado do seu trabalho e disse: agora sim. E aí Jesus diz: louco, essa noite vão te pedir a tua alma, e os teus galpões e as tuas sementes não servirão para absolutamente nada, porque só há uma coisa e uma possibilidade para alguém se realizar plenamente, que é estar em Deus. Por isso Jesus disse para Marta: pouco é necessário, na verdade, uma única coisa. Escolha a boa parte. Quarto lugar, Coelho nos ensina que o único acontecimento que pode produzir singularidade à existência é o nascer de novo. Veja aí o verso 9. O que foi voltará a ser. O que aconteceu ocorrerá de novo. O que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Será que há algo do qual se possa dizer: vê, de fato isso é absolutamente inédito? Não, já existiu em épocas anteriores à nossa. O único acontecimento, a única novidade que pode dar singularidade à vida é o nascer de novo. Coelho observa que a vida é uma mesmice, é uma repetição. Ele observa e percebe que os fatos são lineares. Ele percebe que os fluxos são irreversíveis. Ele percebe que tudo é repetição. E o pior, ele está cônscio de que nada, absolutamente nada, pode alterar o caminho de um homem debaixo do sol. Ele diz: olha, isso aqui é como se fosse um piloto teleguiado. A gente vai e não tem nem como frear o processo, porque só há uma coisa que pode mudar o status dessa construção, que é o nascer de novo. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: você é mestre em Israel, você não entende absolutamente nada do que eu estou lhe dizendo, porque para entender você precisaria ter nascido do Espírito. As pessoas são como zumbis errantes, elas estão caminhando para o abismo, todas elas são réus do inferno. Paulo diz: não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, e o pior, ninguém pode mudar isso. O sujeito está andando e ele nem percebe, mas ele está indo para o abismo. Alguns percebem e tentam desviar de todas as formas, mas não conseguem, porque esse fluxo é inamovível e irreversível, não pode ser mudado, porque nada pode ser feito fora de Deus. Porque qualquer coisa que esteja fora de Deus está morta. Deus é a fonte primária de toda a energia vital. Por isso que tudo que Ele criou saiu de dentro dEle e foi materializado pela palavra de Jesus. Porque o autor da Escritura diz que nada foi feito sem Jesus. Jesus é a palavra que sai da boca de Deus: faça-se a luz. E a luz se fez. E tudo que tem vida sai de Deus. E tudo que existe fora de Deus está morto. Paulo afirma na sua carta aos Efésios que antes da salvação o homem está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Está morto. E diz que essa morte é uma morte espiritual. Mesmo que ele esteja vivo fisicamente, mesmo que o coração esteja batendo, mesmo que os órgãos estejam funcionando, mesmo que o cérebro tenha atividade, ele está morto. É uma morte espiritual. O seu espírito está morto.
E aí, para que o indivíduo possa se encontrar, para que ele possa se realizar, ele precisa ser regenerado, gerado novamente, gerado de uma outra maneira, vivificado em seu espírito pelo Espírito de Deus. Teologicamente nós chamamos isso de novo nascimento, nascer de cima, nascer do alto. E olha, nenhum homem pode operar isso. Isso é uma ação de Deus, única, exclusiva. Ele não reparte isso com ninguém. Ninguém tem o poder de produzir isso. O homem não se arrepende por si mesmo. É o Espírito quem traz a convicção de pecado. A confissão de pecado é um processo da ação do Espírito na nossa mente. O homem não pode promover. Isso é um dínamo. Isso é algo de Deus. E uma vez que o processo é ativado, acontece a metanoia, a mudança da mente. A transformação começa a ser operada. É de dentro para fora. Não é mudar roupa, cabelo, forma de falar. É de dentro para fora. É a mente que vai primeiro mudando. Depois os olhos começam a enxergar, porque não estavam vendo. Mas agora começam a enxergar. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Depois os ouvidos começam a escutar, começam a entender, começam a perceber, começam a discernir. Depois os pés vão sendo mudados, porque as prioridades, os propósitos, os projetos, a agenda muda. E a vida passa a ter outro objetivo. É algo de natureza espiritual. Paulo diz nos textos de Colossenses que quando isso acontece, nós somos transportados do império das trevas para o império do reino de Deus. Você não viu isso, eu não vi isso. Eu não sei como isso se processou, porque isso é espiritual. Mas no momento em que esse Espírito entrou em mim, quando o Espírito de Deus entrou em mim, e o meu espírito foi vivificado, a minha consciência foi acesa, os meus olhos passaram a enxergar, os meus ouvidos a escutar, os meus pés foram colocados no trilho, no caminho. Espiritualmente, eu fui arrancado do reino das trevas e plantado no reino de Deus. Não estou mais sob o domínio do mal. O Evangelho agora começa a operar na minha mente. Em quinto lugar, Coelho nos ensina que a única ação humana que jamais cairá no esquecimento é o amor com o qual nós podemos amar o outro. Veja aí o verso 11. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. Não há recordações do que aconteceu no passado. E mesmo o que ainda vier a ocorrer de significativo, não será lembrado por todos que vierem depois disso. Você sabe qual é a única ação humana que não cai no esquecimento? É o amor, meu amigo. Coelho constata que as obras humanas são impressas na areia da praia. Toda realização, todo empreendimento, tudo que você constrói é escrito na areia da praia. Basta a onda vir e isso é apagado. Deixa eu lhe dizer mais. A história humana tem validade. Tudo que o homem faz tem validade. Porque mais dias, menos dias, ele morre e é esquecido. Porque mais dias, menos dias, até a própria história será consumida e chegará ao seu ocaso, e chegará ao seu epílogo, porque todas as coisas vão se desfazer. Tudo vai deixar de existir. Por isso que Coelho, mais na frente aqui, ele diz, melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Melhor é o fim do que o começo. Por quê? Porque no final, você vai se tornar aquilo que você buscou ser. Você está satisfeito com quem você é? Você que me assiste está satisfeito com o que você se tornou? Era isso que você queria? Era esse seu objetivo? Você está realizado? Você está pleno? Você está feliz? Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Você está no trilho certo, é esse mesmo o caminho. Porque nada será levado daqui
para a eternidade? Nada. Vocês sabem que como pastor já sepultei muita gente, ninguém leva nada. E depois quando você vai exumar o corpo, como eu fiz com meu pai e com a minha mãe, é uma cena horrível. Aí você vê o que é o fim da existência do corpo físico. Não leva nada. Nada. Porque a única coisa que perpassa dessa vida para a outra é o amor com o qual nós nos amamos uns aos outros. É afeto, é bondade, é solidariedade, é compaixão, é misericórdia. Tudo vai se resumir a isso. E Paulo diz: o amor jamais acaba. Se havendo línguas, vão cessar. Havendo profecias, desaparecerão. Toda ciência se resumirá a nada. Mas o amor vai permanecer. O amor é insuperável, o amor é indestrutível, porque Deus é amor. Você vai levar com você todas as obras que você realizar. Tudo que você fez vai estar na sua bagagem. E aí eu lhe pergunto, como é que está a sua mochila? O que é que você colocou no coração? Do que é que você tem acumulado na sua vida? E aí Jesus disse: eu estava com fome, você me deu de comer. Eu estava com sede, você me deu de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava enfermo e você foi me visitar. A única coisa que dá singularidade, significado, propósito para a existência é o amor com o qual nós nos amamos, porque todo o resto é absurdo. Coelho diz que ninguém vai se lembrar de coisa nenhuma, que não há recordação de nada, que tudo é superado. A única coisa que fica e que perpassa é o amor. E a única coisa que Deus vai levar em consideração na sua existência é o amor. É a única coisa. A única avaliação, a régua que Ele vai utilizar. Não importa quem você tenha sido, não importa o que você fez, a única coisa que interessa a Deus é se você amou ao outro. E se você soube se amar também a si mesmo. Se você aprendeu a amar a Deus, e amando a Deus você ama a sua criação. Em penúltimo lugar, Coelho nos ensina que só quando a luz de Deus ilumina a consciência, há proveito para o conhecimento humano. Veja aí o verso 13. Empreguei todo o meu coração a investigar e a fazer uso do saber para explorar tudo o que é realizado debaixo dos céus. Que fardo pesado Deus colocou sobre os ombros dos seres humanos para deles se atarefarem. Verso 17. Por esse motivo me esforcei ao máximo para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Contudo, o que aprendi de fato é que isso igualmente é correr atrás do vento. Verso 18, afinal, quanto maior o saber, maior o sofrimento, e quanto maior o entendimento, maior o desgosto. Só quando a luz de Deus ilumina a consciência, há algum proveito para o conhecimento. Coelho diz que buscou achar um significado na vida, e aí ele se tornou um pesquisador. Aí ele se tornou um filósofo existencialista. Aí ele se tornou um estudioso. Aí ele se tornou um intelectual. Aí ele se tornou um prescrutador dos mistérios do mundo e das coisas insondáveis. E aí ele disse, mesmo com todo esse aparato, mesmo com todas essas ferramentas, mesmo cheio de todo esse conteúdo, chegam a uma conclusão inevitável: nada faz absolutamente nenhum sentido. Quem acumula muito saber só acumula angústia. Eu tenho encontrado muitos homens cultos e vazios, muitos intelectuais deprimidos, muitos sábios desencantados com o mundo. E aí Coelho diz que o estudar é um enfado da carne. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nem que você beba o Google inteiro,
nem que você coloque os milhões de terabytes do Google na sua mente, você vai ter a resposta mais simples das maiores obviedades da vida, que é quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Não é pelo conhecimento, meu amigo, não é por força nem por violência, diz o profeta, mas pelo meu espírito. A inteligência artificial não pode discernir Deus, sabe por quê? Porque ela é criação, ela não é criatura. Está sujeita a limitações, jamais terá percepções espirituais, porque ela é máquina, ela é código, ela não é espírito. Não faz sentido. O Evangelho, ele ativa a nossa mente, renova a nossa consciência, refaz a nossa matriz de valores. Por isso, o Evangelho é como um software que tem que ficar aqui rodando continuamente, o tempo todo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você atinja a mente de Cristo. É com a mente de Cristo que a vida se torna possível, se torna viável, começa a fazer sentido. Senão nem todo conhecimento do mundo vai colocar algum proveito na sua vida. Sabe como é que a gente enxerga uma coisa? O nosso aparelho visual recebe a luz dos objetos, isso entra através de informação para o nosso cérebro, o cérebro processa o que ele recebe e a imagem se forma primeiro aqui na mente, depois nos olhos. Sabe como é que você olha para a vida e a vida faz sentido? Primeiro, o aparelho visual é o Evangelho. O que você olha é discernido pelo Evangelho, e aí produz na consciência a imagem daquilo que Deus quer. Senão você olha, mas você não enxerga. Você olha, mas você não discerne. Você olha, mas você não entende. Você olha, mas você não vê. E em último lugar, Coelho nos ensina que só a fé no absurdo da eternidade pode reverter o fatalismo existencial ao qual estamos fadados. Veja aí o verso 14. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão de que tudo é inútil. É como uma corrida sem fim atrás do vento. Não se pode endireitar o que é torto, da mesma maneira que não se pode contar o que está faltando. Ele diz, olha, a não ser pelo absurdo da eternidade, a vida é um fatalismo e nada pode nos livrar disso ao qual nós estamos fadados. Ele diz, olha, levando em consideração a razão, levando em consideração as possibilidades, viver é como correr atrás do vento. E a vida humana é uma tentativa de reverter isso pelo seu próprio esforço, buscando um meio de ser feliz. Ah, meu amigo, desista. O que é que você acha que faz mais sentido? O Big Bang ou o Big God? O Big Bang é a teoria cosmológica que pontua sobre o desenvolvimento inicial do universo. Os cosmólogos apregoam a ideia de que o universo, em algum tempo finito no passado, estava originalmente muito quente e denso. Desde então, a partir de um evento único, tem se resfriado pela expansão ao estado diluído atual, que ainda continua em expansão. Isso é o Big Bang. Agora, o Big God afirma o seguinte, que Deus criou todos os multiversos e antes de criar o mundo e os homens, criou a cruz como símbolo cósmico de redenção. A partir daí ele povoou a terra, trouxe vida a todos os seres, criou os humanos e permitiu que eles vivessem livremente. Em certo momento na história, para nos resgatar de todo o mal que fizemos, Deus encarnou como homem, viveu entre os homens, morreu como homem e ressuscitou para a nossa salvação. Um dia, entretanto, ele voltará para buscar os seus
e julgará todos a quem criou, dando início à eternidade. E aí eu vou lhe perguntar, o que você acha que é mais razoável? O que você acha que é mais palatável? O que você acha com a sua mente pós-moderna, tecnológica, científica, que faz mais sentido? O Big Bang ou o Big God? Coelho nos ensina que só a fé no absurdo da eternidade é que pode reverter esse nosso fatalismo existencial. Tertuliano, que foi um teólogo cristão do século III, disse o seguinte: o Filho de Deus morreu, o que é crível, justamente por ser inepto, e ressuscitou do sepulcro, o que é certo, porque é absolutamente impossível. Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e as fracas para confundir as fortes, e as vis para confundir as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. O mundo sem Deus, meu amigo, é impossível, e como bem disse Érico Veríssimo, morrer é uma obrigação social. Eu queria concluir lembrando o seguinte: quando Jesus andava pela Galiléia, certo homem chegou perto dele e lhe disse: mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores, mas deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Eis aqui um homem existente. É alguém que está seguindo o fluxo, vivendo o script traçado, aguardando o desenrolar dos fatos, esperando o romper das horas, preso à rotina, subjugado à realidade imposta, imperativa, descendo a ladeira com o turbilhão dos dias, indo com a multidão em direção, sabe-se lá do que, arrastado pela força do destino, que ele mesmo abdicou de escrever, frustrado, amargurado, irresoluto e infeliz. Aí o Galileu olhou para ele e respondeu de maneira inusitada e eu julgo sarcástica: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos, tu, porém, vem e segue-me. Perceba o que Jesus está dizendo: deixa que quem está morto, deixa que aqueles que não entenderam o propósito de existir, aqueles que não abraçaram a misericórdia que dá significado à vida, aqueles que não entenderam a graça como dádiva do perdão, aqueles que não foram atraídos pela cruz ou lavados pelo sangue, deixa que eles sepultam ele. Fique livre para seguir o seu caminho, mas também fique livre para seguir um caminho de morte, na direção da morte, morrendo um pouco a cada dia dessa morte sofrida que os homens abraçaram para si antes mesmo de morrer. É como se ele dissesse: deixe que os zumbis enterram os mortos, eles são mortos carregando mortos, mas você saia fora disso. Quebre o círculo vicioso, pule desse trem, olhe para mim, seja curado, contemple-me e seja salvo, receba luz e entenda, meu irmão, que a proposta de Deus é que você receba perdão para existir sem culpa e sem medo. Esse é o desafio. Ou você vive assim, dando ouvido ao que eu lhe ensinei hoje, ou você vive o que está vivendo, e aí, boa sorte. Eu pensava que a minha vida fosse uma tragédia, agora me dou conta que é uma comédia. Frase do Coringa. E a sua vida é o quê? Vamos nos encontrando? E nesses encontros a gente vai compartilhando e a gente vai entendendo e a mente vai abrindo e o coração vai absorvendo, porque o resto, tudo mais, o resto eu vou te falando sempre no caminho, no nome de Jesus, amém.